meio-dia, 12:05. Tem lá um inscrito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou parar no 8. Aí, 9. Mais um. 9 inscritos. Todo mundo sabe quem se inscreveu, né? Cada um sabe de si. Então, assim, acho que sem muita ordem, né? Sei que começou ali, mas, assim, sem muita preocupação com a ordem, vou pedir que todo mundo faça as suas falas mais brevemente, de uma forma mais concisa, para que a gente possa ouvir todo mundo. E daí, eles vão acumulando aqui as questões que eles possam querer escolher para responder, querer se sentirem provocados, na verdade é isso. Porque pode não ter pergunta, né? Pode ser opinião. Vai lá, então começa quem está com o microfone. Bom, meu nome é Patrícia, eu trabalho no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E, bom, eu queria dividir o meu comentário em duas partes. O primeiro, que é uma dúvida sobre a aceleração da diminuição da exclusão social, que eu realmente fiquei surpresa, eu não sabia disso. E eu queria entender o que você chama exatamente de exclusão social, porque eu fiquei pensando, por exemplo, saneamento é um setor que há pouca iniciativa, de fato, do governo federal. Eu imagino que o saneamento continue péssimo. E, com relação à educação, por exemplo, o governo federal investiu muito em educação superior, em cursos técnicos, e que já tinha estruturas montadas mais no Sul e Sudeste. Eu queria saber se tem a ver com isso, com a capacidade de iniciativa do governo federal, de onde ele já tinha uma organização maior, houve uma redução maior, e no Norte e Nordeste não tem uma organização tão forte assim historicamente. O meu outro comentário, que não é uma pergunta, é o meu entendimento da interface entre psicologia e economia, né? Principalmente pelo lugar institucional que eu ocupo, né? Porque os economistas fazem, imaginam Pronatec, Ciências Sem Fronteiras e outros tantos programas, mas essa gente que precisa de pouco, ela, às vezes, não se sente no direito de acessar essas políticas. Então, a psicologia, dentro da assistência social, ela tem um papel muito forte de ser um dos componentes de mudança de subjetividade para as pessoas começarem a entender que elas podem sonhar. E eu já vi isso, assim, agora eu estou no governo federal, já trabalhei na ponta, e eu vejo que é preciso alguma mudança de subjetividade para as pessoas acessarem essas coisas, e depois que elas acessam, depois que elas conseguem um emprego que simplesmente oferece LT, né? Ela já volta e fala assim, olha, agora eu entendo o que você me falava. Agora eu entendo que eu não podia trabalhar 12 horas por dia ganhando meio salário mínimo. E aí há uma outra mudança de subjetividade. Então, essa mão dupla de mudança material e mudança de subjetividade. Passando aí nesse meinho tem vários. Tem 3, 4, aí tem uns 4. Bom dia, eu sou Eclícia, venho de Florianópolis. Eu estou bastante feliz com essa mesa, porque é muito rico e esse diálogo mesmo, né, com os números e os mapas e a economia em si, assim, quanto a gente não tem isso na formação e o quanto nos faz falta essa compreensão. Eu queria somente... porque toda essa última acontecimento da eleição e tudo isso que acontecia na TV, e o Facebook e todas as guerras que houveram ali a internet tem sido bem importante para mostrar essa capacidade de violência que existe e que estava tão quieta. E agora tem aparecido de um jeito de você ver teu amigo, uma pessoa que tu não imaginava, falar coisas que tu fala, meu Deus, é meu amigo. Acho que todo mundo passou por isso um pouco, né? Mas, enfim, eu queria colocar um pouco de como é difícil compreender, às vezes,
o que tem acontecido de fato no âmbito internacional, porque o que a gente tem de acesso é o televisão e é o que se fala ali, e um jornal e a internet. Às vezes é difícil saber onde que eu procuro, onde que eu vou saber o que a Dilma está fazendo lá em relação às relações internacionais, né? Então, o Ricardo falava de uma certa pressão no Ministério. Eu queria entender o que está acontecendo, assim, que pressão é essa, e porque eu tendo a entender que, desde Lula e Dilma, tem uma aproximação muito mais com a América Latina, com o Hemisfério Sul, com a realidade latino-americana. E aí, sempre nos debates, né, em relação às eleições, a gente entrava no debate, mas quando entrava na economia, na questão de, bom, para onde vai, como é que está a inflação, é difícil para a gente, psicólogo, também, esse diálogo. Assim. Então, o que está acontecendo, de fato, nesse sentido da relação internacional? Qual que é a materialidade mesmo disso? E onde que a gente busca informações mais... uma pergunta bem básica. Assim, onde que eu procuro informações sobre isso para ficar mais por dentro, para além da Globo e da... como que a gente acessa essa informação um pouco mais real, assim, enfim, seria isso. Pode passar ou para trás ou para frente, depois para o lado. Bom dia, quase boa tarde, né? Eu sou Luiz, de Goiás. Essa é mais uma questão mesmo, já foram apontados aí na fala alguns pontos, é só mesmo para aprofundar, aí é pergunta mesmo, né? E vai um pouquinho na pergunta, numa questão anterior, pelo menos parte dela, que é sobre esse cenário internacional. Então, já foram feitas 2 falas aí sobre isso, e foi apontado alguns tipos de acordos comerciais que teria impacto aí a médio e longo prazo na configuração, né, do poder, vamos dizer assim, de crescimento econômico no Brasil, né? Essa é uma pergunta que eu gosto. Na verdade, não é uma pergunta, é um pedido para tocar nesse assunto pelos 2 palestristas. Uma segunda questão, assim, bem rápido, é só mesmo porque eu venho pensando sobre o que é essencialmente a economia, o que poderia aproximar da psicologia. E o que eu tenho lido é que a essência da economia é que ela é uma relação, né? Quer dizer, parece discurso de psicólogo mesmo, né? Mas que o que define a economia é um tipo de relação. E produzir mudanças na economia é produzir mudanças no modo de relação. Basicamente esse comentário. Obrigado. Aí vai passar aí do lado, depois para frente. Okay. Não, pode, tanto faz a ordem, né? Abandonamos um pouco a ordem com que as pessoas levantaram. Ok. Bom dia, eu sou Cássia Reis, eu sou nordestina, eu sou baiana, eu sou negra, de esquerda, estudante de psicologia do 6º semestre. Tenho. E eu estou muito feliz porque, quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu já cursei a carreira de letras e eu sempre tive a intuição, e agora tenho certeza, que as águas por onde eu quero navegar, nadar, realmente são as águas da psicologia social, da sociohistórica, porque acredito que vai me permitir, como psicóloga, ser um agente transformador, ser um ator social. Porém, eu, às vezes, me encontro em uma angústia existencial muito grande, porque não entendo o que acontece com a psicologia, com os psicólogos. E digo isso porque essas inquietações surgiram de debates dentro da faculdade, do âmbito acadêmico, com professores meus que ainda querem assegurar uma pseudo-neutralidade do psicólogo. E eu não consigo compreender como é que o psicólogo... E aqui o professor Marcos Vinícius me fez pensar em Martim Baró, quando ele fala do processo de conscientização, como podemos
trabalhar sem colocar o indivíduo em um contexto sociohistórico, sem levar em consideração as relações materiais, as relações de poder e de opressão. E eu queria saber como posso, como psicóloga, intervir até na prática, dentro do consultório, na clínica, porque quando a gente pensa na psicologia comunitária, fica mais fácil, em um grupo, em uma comunidade, através da pesquisação, por exemplo. Mas e na clínica? Como é que isso pode se dar sem eu estar sendo invasiva? Fazer com que, ajudar a levar esse indivíduo a esse autoconhecimento até dessa subjetivação que foi construída, por exemplo, pela economia. Obrigada. Olá, bom dia. Eu sou o Rodrigo, daqui de São Paulo. Eu queria fazer uma pergunta mais específica para o Ricardo e depois uma para o professor Marcos, para os dois, na verdade. Ricardo, eu queria pensar um pouco, você falou um pouco da questão da indústria, e algo que a gente vem percebendo é exatamente o crescimento dos setores de serviços, as organizações de terceiro setor cada vez mais assumindo alguns espaços também de mercado, e as organizações civis. Então, queria, sei lá, que você pudesse falar um pouco disso e de que maneira isso contribui ou não para as discussões que você apresentou. E puxando um gancho exatamente nessa ideia, e falando agora um pouco mais para o professor Marcos, pensando um pouco na questão da precarização do trabalho. Falei aqui agora com a Lone sobre a questão dos profissionais, das profissionais e dos profissionais dos CRAS, que são contratados por organizações civis, enfim, têm contratos precarizados. E, exatamente com a expansão de benefícios, de acessos a políticas públicas, enfim, várias pessoas começam a acessar o ensino superior, acessam o ensino técnico, eu começo a acessar as políticas públicas, e isso é muito bacana, e é óbvio que é o que a gente está discutindo aqui, mas a gente também vive uma contradição exatamente da precarização dos profissionais, por exemplo, que atuam nesses espaços, como a psicóloga no CRAS, como o professor no ensino superior numa instituição privada. Enfim, queria também poder pensar um pouco sobre essas questões. Aqui nesse meio foi todo mundo, né? Então vamos lá para trás agora. Tem ali daquele lado. Tem aqui. Meu nome é Flávia. Gostei demais das falas, assim, muito inquietantes, e a gente estava ali num grupinho do Pará até pensando, poxa, a gente queria ter ouvido essa mesa na abertura ontem, né? Enfim, mas eu acho que valeu estar aqui também. Eu queria mais assim, pedir da mesa e dos participantes que a gente conseguisse agenciar aqui nesse congresso um protesto também da nossa área em relação ao que está acontecendo no nosso Conselho Federal de Psicologia hoje, de desmonte das políticas construídas nessa linha justamente do que a mesa está discutindo. Eu acho que, se a gente, como povo brasileiro, votou na Dilma novamente e fomos para o enfrentamento mesmo, eu acho que o que a gente está falando agora é de que não é que não tinha violência, é que ela estava bem mascarada, mas ela sempre existiu bastante no nosso país. A gente sabe da história das violências institucionais, das violências do cotidiano no nosso país. Mas eu acho que o que foi mais aterrorizante para a gente é que a gente viu a violência sair do armário na democracia, no que a gente já estava achando de consolidação da democracia, mas muita gente que estuda história sabe que a nossa democracia foi feita meio a prussiana, né? Mas eu acho que agora chegou a hora da gente efetivamente sair do armário no que diz respeito da política do nosso sistema de conselhos e psicologia, e a gente não pode assistir ao desmanche de questões que foram construídas com muito esforço historicamente pela profissão, como está acontecendo agora. A gente não pode se calar em relação a isso, como a gente está falando aqui de uma série de outras pautas que a gente não se calou. E esse congresso, que é nosso, que é um dos mais coletivos da nossa profissão, eu acho que a gente precisa sair dele com posicionamentos de manifestos, de documentos assinados, de repúdios. Eu acho que a gente precisa sair daqui com isso, porque o Conselho Federal de Psicologia é nosso, o sistema Conselhos é nosso, o site é nosso, os documentos estão sendo retirados de lá, documentos, vídeos,
vídeos, né? Então, eu queria ouvir a mesa a respeito disso, já que essa mesa diz desse lugar, dessas pessoas que construíram historicamente isso que está sendo desconstruído. Eu acho que isso tem a ver também com as eleições no cenário federal, tem a ver do que a gente está falando aqui, né, de uma psicologia que enfrente as desigualdades no plano do processo de subjetivação e não seja cúmplice das violências justamente no processo de subjetivação. Obrigada. Agora, aí atrás, cadê a pessoa dali, do começo, da segunda metade? Quem são ainda as pessoas que não falaram? Ah, tá. Tem 3 ali. Ah, aqui, pulou uma aqui. Tá. Depois a gente volta aí para você terminar. Bom dia. Meu nome é Heloísa, sou de Florianópolis, e eu fiquei curiosa para saber sobre o conceito de exclusão social que o professor Marcos falou. Bom, meu nome é Wagner, trabalho no MDS. E, primeiro, também tenho 2 comentários. Primeiro, com relação ao Ricardo, eu não vou falar da minha experiência do MDS, mas eu vou falar da minha experiência enquanto coordenador e técnico do UNCRAS, dando uma resposta a você dessa consolidação. Eu trabalhei em uma unidade dentro de um processo de urbanização de uma favela. E, dentro dessa experiência, a gente tinha um terreno central para decidir coletivamente o que deveria ser feito. Esse terreno era ocupado por uma quadra, um campinho de futebol, que quem comandava eram os traficantes. E aí as mulheres colocaram que ali deveria ser o restaurante comunitário. E aí isso foi coletivamente discutido e decidido. No dia que as máquinas chegaram, teve um enfrentamento, então, com os traficantes, e os maquinistas, né, assim, as pessoas que dirigiam as máquinas lá, correram para dentro do CRAS e procuraram por mim e falaram assim: ó, Wagner, agora você decide lá, porque eles estão ameaçando a gente, e o que eles falaram é que só você que pode ir lá conversar com eles. Intuitivamente, porque isso eu não aprendi na faculdade, eu chamei as mulheres que haviam decidido coletivamente para irem comigo. E essas mulheres eram as mães, eram as esposas dos que estavam ameaçando ali naquele momento. E aí eu lembro de uma cena assim, que é trágica, mas é emblemática para mim, que era uma mãe que batia num rapaz, deveria ter uns 27 anos ou 28 anos, enorme, né? E provavelmente deveria estar armado, e ela batia no rosto dele: eu já falei para você várias vezes que aqui vai ser o restaurante comunitário. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que empoderamento é uma coisa que não tem volta, não tem pause, não tem o retrocesso. Uma vez empoderado, as pessoas se apropriam desses espaços e elas reivindicam cada vez mais. Então, é isso que eu acho que a gente está num caminho de consolidação, sim. Nós temos hoje os filhos do Bolsa Família, que estão hoje na universidade, tanto pelo ProUni quanto na Universidade Federal, tanto quanto estão indo, sim, né, para o Ciência Sem Fronteira. Então, essas pessoas que estão se empoderando não tem mais pause, não tem retrocesso. A gente vai para frente, não tem jeito. Tá? Isso eu acredito. A segunda questão que eu queria colocar agora para a mesa é que eu acho que assim, esse espaço que os psicólogos têm garantido na política de assistência social, eu acho que ele requer, né, assim, uma especialização própria, porque não dá para a gente ficar apenas com o processo formativo da universidade. A gente requer uma especialização própria, que não está
disponível nas outras especialidades, como a psicologia social, embora a gente beba desse conhecimento. Mas a gente precisa de conhecimentos mais específicos para atuar nessa política, que eu acho que talvez seja aí uma grande dificuldade que os profissionais encontram nessa política de assistência. Alô, eu sou Yara, eu sou agora morando há alguns anos em Florianópolis, Conselho de Psicologia lá. Eu vejo a luta política muito antiga e grande, e a gente já teve várias experiências, né, em que chegou perto do que estamos hoje, né, vivendo hoje. Eu acho que a gente está vivendo uma coisa semelhante ao que vivia no período do golpe militar, em que a política e a defesa de direitos tinha ganhado um espaço amplo e era popular, a gente discutia política em cada canto, né? A ditadura colocou a discussão política, a discussão de direitos, proibiu, né? Proibiu de maneira muito violenta, né? E as pessoas, eu acho que até mesmo os militantes de esquerda, começaram a ter uma prática mais clandestina dentro da sociedade. Eu me lembro que a gente não colocava tudo o que pensava, porque temia que o que você estava colocando pudesse provocar reação, e a gente não tinha certeza do que viria, não? Então, a gente teve, até um grande momento, uma prática mais clandestina dentro da sociedade.